Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvamos ao Senhor por estar mais uma noite aqui. Já reunimos em oração, colocamos diante dele e cabe ao Senhor responder segundo a tua vontade. Vamos agradecer a Deus por esse momento e dar continuidade ao culto que viemos prestar. Pai, muito obrigado, porque nós estamos na tua casa e reunimos, Pai amado, em teu nome, colocamos diante de ti nossas petições, os agradecimentos, crendo, grandioso Deus, que o Senhor responde segundo o teu querer. Dirige nossos passos, nossas vidas, e tudo aquilo que viermos a fazer seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor e declarar que Ele é bom. O tempo todo Deus é bom. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Nós vamos fazer a nossa leitura da coluna de oração, onde nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Luiz Henrique e Sheila. Luiz Henrique e Sheila são dois senhores que sentam ali naquele cantinho ali, vêm todo domingo à noite, né? E eles pediram oração no domingo à noite por eles. Vamos estar orando por esse casal que tem vindo à igreja e precisam muito das nossas orações para que se firmem no Senhor, né, nos passos do Senhor. Marcelo, filho do nosso irmão Luiz, Natália, neta do irmão Luiz também, o João, o Darlan e a Tatiana, que também é um casal de jovens que vem aqui na igreja, precisam estar também recebendo as nossas orações, a Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, nosso bairro, Maricá e autoridades. E agradecer a Deus pela cirurgia da nossa irmã Naná, foi tudo bem. Vamos agradecer a Deus por ter ajudado ela ali naquele momento no qual ela sofreu essa intervenção cirúrgica no dia de hoje. Pai amado, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco, Pai, como nossa companhia, e sem a sua companhia, Senhor, nós não saberíamos como viver nesse mundo. A verdade é essa, Pai, porque esse mundo, Pai, tem tantas coisas desagradáveis, Pai, que vêm sobre nós, mas cremos, Pai, que tudo isso que nos cerca, toda a maldade que nos cerca, tudo aquilo de mal que tem nesse mundo, Pai, é amenizado pela Tua presença. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está sempre conosco. Pai, te pedimos, Pai, por esses nomes que foram citados, toma cada um deles em Tuas mãos, entra com providência em cada vida. Abençoe, Senhor, os irmãos que estão aqui nesse culto, nessa quarta-feira, Pai. Toma cada irmão em Tuas mãos, sonda os seus corações, fala através da Tua palavra e aceita o louvor e a adoração dos Teus servos, que hoje, Pai, proporam em seu coração de estarem aqui na Tua casa, louvando e adorando o Teu santo nome. Senhor, nós não sabemos, Senhor, quais as suas necessidades, mas Tu sabes, que Tu possa estar entrando com providência em cada vida. Esteja, Senhor, com o irmão que não pôde estar aqui conosco nessa noite, mas que está nos assistindo. Nós temos alguns irmãos que não podem, Pai, mas não deixam de estar com os seus aparelhos, Pai, ligados, seja a televisão, seja no celular, seja no notebook, onde quer que eles estejam assistindo esse culto, que eles possam sentir a comunhão dos irmãos aqui da nossa igreja e o Espírito Santo também junto com eles, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que temos de estarmos juntos como igreja, no nome de Jesus. Amém. Continuar louvando ao Senhor. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus, primeiramente, a sua vida. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação.
mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias e refletindo no texto que está em Gênesis capítulo 35, versículos de 1 a 7. Gênesis 35, de 1 a 7, na Almeida Corrigida e Fiel. E o tema da nossa mensagem é: de Deus vem a instrução. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família
e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra lida. Fala aos nossos corações na reflexão dela, fala aos corações de todos aqueles que abrirem, Senhor, esse culto pela internet, que eles possam se sentir constrangidos em seus corações com a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui a gente vê Jacó num momento muito difícil da sua vida, Jacó com muito medo. Eu acho que o medo comparável que Jacó ele estava sentindo nesse momento aqui onde Deus aparece a ele, é comparável ao medo que ele sentiu quando ele fez aquele esquema todo para receber a bênção do seu pai Isaac, né? E fugia da presença de Esaú. E Deus também apareceu a ele nesse episódio, depois da fuga, onde ele estava sozinho, fugindo daquela situação, indo em direção à casa de Labão, que seria o seu futuro sogro, né, onde ele casaria com duas filhas de Labão. Mas aqui, naquele momento em Betel, ele estava sozinho. Aqui ele está com toda a sua família. Eu não sei se o medo era maior ou menor, mas com certeza o medo se multiplicava muito mais nesse momento aqui. Por quê? A gente tem medo de que algo aconteça com a gente, não é verdade? Mas quando as coisas vão acontecer com a gente e com os nossos, o medo se multiplica, não é verdade? E ele estava vivendo esse momento de medo. Lá, também no livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 1 e 2, versículos, melhor dizendo, 1 e 2, diz assim: saiu Diná, filho de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Interessante isso aqui, quando a gente vê essa situação, como Jacó, ele, muitas vezes, ele era omisso, não é verdade? Lia sai numa terra onde não se sabia cultura, não se sabia o que se acontecia naquela região ali. Ela sai sozinha e vai para uma cidade onde ela não conhecia ninguém. Seus irmãos não estavam acompanhando, seu pai possivelmente não estava nem dando conta de que ela saiu do acampamento, foi para uma cidade para ver como é que era o comportamento das mulheres. Já não era uma coisa muito boa aprender com uma cultura totalmente diferente daquela que ela estava acostumada ali no seio familiar no qual ela estava acostumada. E de repente acontece uma das piores coisas que pode acontecer com uma mulher: ela ser humilhada, ela ser possuída sem querer aquela relação. E aqui
aconteceu aqui naquela cultura, não é só naquela cultura, até hoje em dia, quando isso acontece, a mulher, ela fica com marcas psicológicas muito grandes, melhor dizendo. E o que aconteceu com Diná foi isso. Ela foi humilhada, ela foi pega força numa relação sexual sem ela querer essa relação sexual. Mas esse homem que a gente viu aqui, que o nome dele tem aqui na Bíblia, Siquém, filho de Hamor, ele era príncipe daquela cidade, era um homem importante. Ele se afeiçoa, logo depois diz assim: e apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente a moça. E depois ele foi lá no acampamento de Jacó, e lá ele começou a se explicar que ele tinha feito errado, mas ele queria consertar aquela situação, ele queria se casar com Diná. Ficou como que se aquela situação tivesse sido resolvida ali naquele momento, que aquele homem ia contrair matrimônio, mas os filhos de Jacó, eles arrumaram um esquema. Olha, tudo bem, nós aceitamos, só que vocês têm que fazer a mesma coisa que nós fazemos, o nosso costume, que é o de circuncidar. Um esquema elaborado com algo espiritual. Terrível, né? Olha o que estava acontecendo na família de Jacó. Eles usaram um esquema bolado com algo que era o quê? Uma aliança com Deus. Era algo muito importante. E eles conseguiram enganar aqueles homens da cidade, no qual eles, enganados, eles se circuncidaram. E naquele tempo era uma coisa feita não cirurgicamente, como é hoje, né? As operações nessa parte do corpo, mas era com uma pedra afiada. E não havia remédio que ajudasse as pessoas nesse momento. Eram ervas, né, medicinais. Esses homens começaram a ficar com febre, começaram a sentir muita dor naquele momento de recuperação, e aí entram os filhos de Jacó naquela cidade, matam todos os homens, não despojam, porque aquilo não foi uma guerra, aquilo foi uma chacina. Eles entram na cidade, não fizeram guerra, eles assaltaram aquela cidade e roubaram aquelas ovelhas, aqueles gados, que eles sobreviviam muito dessa cultura nesse tempo, e levaram todos esses animais. Jacó, quando ele vê aquilo que os filhos fizeram, eles falam: olha, agora eu vou morrer, porque todas as nações aqui em volta, todos os povos aqui em volta, eles vão se juntar e vão nos destruir, porque vocês fizeram uma coisa louca, vocês agiram como loucos fazendo isso, e ninguém vai ficar do nosso lado, vai ficar todos contra nós. E realmente, todas aquelas tribos, todas aquelas nações que estavam ali, elas iriam se condoer daquela situação da cidade, pela maldade, pela crueldade que aqueles homens eles fizeram. Esse jovem começou com uma intenção má, mas depois ele queria acertar. Mas os filhos de Jacó não, ficaram com ódio, e ao ponto não de se vingarem daquela situação, mas de usarem de uma manobra cruel. Eles mataram todos os homens, não mataram só um homem, que foi o responsável pelo ato com a sua irmã Diná, não, eles mataram todos os homens e ainda roubaram aquela cidade. Jacó estava com esse problema de família nas mãos, estava com a sua volta cheia de inimigos, e ele pensou: bom, não vou durar muito tempo nesse lugar. Ele vivia em tendas, ele não tinha uma cidade para proteger ele, e esse era o contexto de Jacó. Mas aí a gente vê o que Deus ele manda Jacó fazer. A primeira coisa é: levanta-te. Quando nós estamos
em dificuldade, muitas vezes nós nos prostramos diante da dificuldade. E essa disposição de ficarmos em pé é muito difícil. Nós nos prostramos, nós ficamos desanimados, nós não damos o primeiro passo, a nossa posição ela não consegue se manter quando nós estamos em meio a uma dificuldade. Mas nesse texto aqui, a gente vê que Deus espera uma atitude de nós. Ele não fala assim, eu vou te levantar. Ele fala assim, levanta-te, sai daí. E quando vem os problemas, irmãos, quando vem as dificuldades, depende de nós também termos essa disposição, de como nós vamos enfrentar essa dificuldade. Será que nós vamos nos manter de pé ou vamos cair? Ou vamos ficar prostrados? Ou vamos ficar presos? A gente vê que quando Elias, ele vai para a caverna, o que Deus fala para Elias? Elias, sai daí. Elias, sai desse lugar. Vamos dizer, Elias, seu lugar não é na caverna. E naquele momento, Deus estava falando também para Jacó. Jacó, fica de pé. Eu quero que você fique de pé para enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Então nós temos que nos dispor. A nossa disposição é ficar de pé e não prostrados. Porque quando vem a doença, nós temos que enfrentar a doença de pé e não prostrados. Quando vier as dificuldades, nós temos que nos manter de pé e não prostrados. Quando vier os desafios, ficarmos de pé, porque se ficarmos sentados ou prostrados, os desafios vão prevalecer. Nós temos que tomar essa disposição na nossa vida, porque quantas vezes a gente recebe um baque de alguma situação e a gente pensa assim, essa situação não tem como enfrentá-la. Sim, você não tem como enfrentá-la se você cair, se você se sentar, se você deixar que aquela situação vire um gigante intransponível na sua vida. O que aconteceu? Durante 40 dias, Golias, ele ia lá para o arraial e ele desafiava os exércitos de Israel. O que acontecia? Quando aquele homem grandão chegava lá no meio do arraial, no meio do vale, melhor dizendo, os homens corriam de medo. E aquilo dali estava enfraquecendo os exércitos de Israel, estava enfraquecendo os homens. Os homens já estavam como que derrotados por aquele homem que ia lá e afrontava dia após dia. Chegou lá Davi, um rapaz, sem treinamento militar, mas quando ele olhou aquele gigante, ele falou assim, quem é aquele ali? Quem é aquele circunciso que desafia a Deus e o exército do Senhor? Quem é ele? Um homem, né, imenso em sua estatura, provado em várias guerras, um homem preparado para as guerras, mas aquele homem, quando Davi olha, ele se coloca numa posição, estatura ereta. Não, peraí, eu sou maior do que ele, porque eu vou em nome do Deus vivo. A minha vitória está no Deus dos exércitos. Ele foi lá e falou assim, bom, o que eu vou matar aquele homem? Aquele homem merece morrer com uma pedrinha. Olha como é que ele enfrentou. Ele tomou a disposição. Ele foi para o rio, enquanto os outros, enquanto Saul, ele pega a armadura, coloca em Davi, depois ele vai com a espada, coloca também em Davi. Davi cambaleia com aquele material todo de guerra e fala, não, meu material de guerra não é esse. Eu vou lá preparar o meu material de guerra. Ele pega 5 pedras no rio,
mas com uma só ele vence a batalha. Mas ele teve disposição para isso. Jacó precisava ter disposição para sair daquela situação. E as instruções de Deus começam pela disposição de Jacó. Tenha disposição, fique de pé, enfrente os desafios, não desanime, não fique parado, não fique prostrado diante dos desafios. A segunda instrução é direcionamento. Irmãos, direcionamento é muito necessário na nossa vida, não é verdade? Eu fico assim, impressionado de como eu sou dependente de Deus. Logo assim de manhã, antes de fazer qualquer coisa, ter que orar. Eu não consigo sair de casa sem orar. Quando eu lembro que eu não orei, eu fico até meio que desprotegido. Eu sei que Deus não me desprotegeu. Deus sabe que eu esqueci daquele momento, mas aí na mesma hora eu paro, aí eu peço ali a Deus a orientação. E saindo de carro eu vou pedindo a Deus: Senhor, me direciona para onde eu vou, para qual lugar eu vou, para que eu não possa encontrar ali nenhuma dificuldade no caminho. E eu vou pedindo a Deus até para Ele arrumar um lugar para eu parar com o carro, onde eu preciso parar e continuar a travessia das barcas para ir para o rio. Eu fico pedindo essa direção o tempo todo. E quando eu chego ali no meu momento de trabalho, quando eu chego ali na minha estação de trabalho, eu paro ali, faço a minha oração ali, paro. Se eu não fizer isso dali, eu não consigo continuar o meu dia. E é assim que nós temos que ser, dependentes da direção de Deus na nossa vida. E qual é sempre a direção de Deus para a nossa vida? Procura a minha presença. Amém? Olha qual é a direção de Deus para Jacó. Levanta-te, sobe a Betel. Levanta-te, sobe a Betel. Não era aquele lugar que Jacó tinha que estar com a sua família. Ele devia estar no lugar onde é chamado de casa de Deus. Casa de Deus. Levanta-te, vai para a casa de Deus. Não que Deus fosse o Deus só de Betel. Não. Deus era o Deus que estava ali. Deus era o Deus que estava na casa de Labão, não é verdade? Deus é o que estava no caminho também, andando com ele, quando ele volta de novo para a casa do seu pai. No caminho encontra o seu irmão Esaú, e o encontro deles dois é um negócio fabuloso, né? Jacó cheio de medo daquele encontro. Chega Esaú, desce do seu cavalo, abraça ele, dá um beijo nele, e eles ali se confraternizam. Ali é uma cura espiritual daqueles dois irmãos. E Deus sempre direcionando a Jacó: Jacó, vai para lá. Agora você está aqui nesse momento difícil, vai para a casa de Deus. Irmãos, eu sei que a casa de Deus sou eu, mas a igreja é algo muito importante também, e ela é casa de Deus também. Nos momentos mais difíceis da minha vida, sabe onde eu passei? Na casa de Deus, na igreja, com os irmãos, porque aquele lugar, a casa de Deus, sempre foi o meu refúgio e sempre será o meu refúgio. Olha, a casa de Deus, esse lugar aqui, é seu, irmão, é seu. Quando a gente chega aqui, esse banco aqui é seu, esse púlpito aqui é seu, essa casa é minha, é a minha igreja, esse lugar de adoração. Esses irmãos são minha família. Esse lugar é onde eu reservei para adorar a Deus. Quando nós tomamos posse disso, valorizamos muito mais o lugar aonde
buscamos o Senhor em adoração. Imagina o primeiro encontro como foi de Jacó. Não só imagina, né? Preste atenção de como foi. Ele vai para aquele lugar, deita, e de repente, quando ele olha para aquele lugar, ele viu anjos subindo e descendo por uma escada. Eu vou falar para os irmãos imaginarem, para verem a cena. Imagina você num lugar, de repente você vê anjos subindo e descendo naquele lugar, algo impactante na vida daquele homem. E naquele momento ele descobriu que o Senhor estava com ele em todos os lugares que ele iria estar, e foi assim. Deus o abençoou lá de uma tal forma que quando ele sai de lá, ele sai com uma caravana. Segundo os estudiosos, a caravana dele era maior que a caravana de Abraão, era maior que a caravana de Isaac, a caravana de Jacó. Era muita gente quando ele sai de lá, porque Deus o abençoou, porque Deus estava em sua companhia. Deus está na nossa companhia, sim. Senhor, então me mostra a direção. É assim que nós devemos agir com relação a Deus. Ele vai nos mostrar a direção. Mas uma coisa é certa: quando tiver o aperto, onde estiver a dificuldade, quando vier ali as circunstâncias difíceis, é na casa de Deus que nós devemos estar. Amém? Em terceiro lugar, diz assim: vai a Betel e passa por ali. Não, habita ali. Habita ali. Se nós estamos pegando a casa de Deus e colocando ela como igreja, esse lugar aqui não é um lugar apenas de eu ir de vez em quando, mas para eu estar sempre na casa do Senhor. Amém? Todo momento que eu tiver de comemorar alguma coisa, é aqui, é com a igreja. Irmãos, quantas vezes eu e a Cristina, a gente chega bem depois das comemorações das nossas famílias, mas primeiro tem que ser aqui, nesse lugar, porque nós habitamos aqui, na presença do Senhor. Sim, é uma reunião em família, sim, mas se eu tenho uma reunião também com a minha família espiritual, e eu tenho ali o culto a ser prestado, primeiro eu vou no lugar aonde eu habito, aonde eu moro. Esse lugar aqui é a nossa residência, a nossa casa. Precisa ser dessa maneira. É o lugar mais importante da nossa vida, junto com a nossa casa, junto. Eu, quando fizeram o meu concílio, eu não soube responder a segunda pergunta. E alguns pastores me criticaram, abertamente. A primeira pergunta, eles falaram assim: o que é mais importante na sua vida? Eu falei: Deus. Aí eles falaram assim: e a segunda coisa mais importante? Eu parei, pensei, Cristina estava lá no dia. Eu podia dizer, politicamente correto, o seguinte: família, e depois igreja. Na ordem, a gente fala assim. Mas eu não sabia distinguir o que era família e igreja naquele momento. Eu falei assim: família e igreja junto. Não, precisa ter uma... Não, família e igreja junto. Família e igreja junto. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu procurar os meus filhos estão aqui. Se você procurar os seus filhos estão aqui. Se você procurar a sua irmã e o seu irmão, eles estão aqui. Não
estou falando isso da minha boca, não. Estou falando de alguém que eu aprendi e é alguém que ele não pode ser contestado. Jesus Cristo. O que ele falou? Quando alguém chegou e falou assim, sua família estão lá fora te chamando. Eu falei, não, peraí, minha família não. Minha mãe, meus irmãos, estão tudo aqui, ó. Está vendo? Se Maria estivesse lá, se os irmãos estivessem aqui, está tudo aqui, ó, minha mãe, mas ela é minha irmã, ela é minha mãe também, aqui também, ela é minha filha, ela é tudo, ela faz parte da minha família. Então nós temos que olhar para os irmãos da nossa igreja e pensar, você é de casa, eu não tenho vergonha de você não precisa ter vergonha de mim. Você não precisa guardar segredo para mim, nem eu guardar segredo para você, porque você é meu irmão, você é minha irmã, você é meu pai, você é minha mãe, você é meu filho, você é minha família. Esse lugar é minha casa e eu habito aqui. Se nós pensarmos assim, irmãos, nós vamos estar seguindo o direcionamento de Deus para a nossa vida. Em quarto lugar, a quarta instrução é: faze ali um altar. E o que representa o altar, irmãos? O altar é o lugar de quê? De sacrifício. Sacrifício. Muitas vezes a gente vai sair de casa, a gente não quer vir para a igreja. Por quê? Tem várias coisas que estão nos deixando assim chateados, ao ponto de querer, não, eu quero ficar sozinho, eu não quero vir à igreja, estou aborrecido com alguma coisa. Mas aí você faz o sacrifício de sair e estar na presença do Senhor. Eu estou cansado, mas aí você sai cansado da sua casa e vem para cá. Não estou me sentindo muito bem, mas num sacrifício você vem e presta o seu culto. Muitas vezes a gente está cheio de dor, né? Eu fico até com medo, às vezes, de cumprimentar a irmã Linde, né? A gente se cumprimenta assim, eu até brinco com ela, ela bota a mão assim, eu devagarinho pego na mão dela, cumprimento. Mas quantas vezes você não vem com dor no corpo, né, irmã? Faz o sacrifício. E se está doendo, Deus está vendo. E é o altar que você está levantando na sua adoração, irmã. Deus está vendo. É um culto no qual Deus está vendo individualmente aquilo que você está se sacrificando na sua vida. O altar é o lugar da renúncia, é o lugar da adoração, é o lugar do memorial, das referências. O altar significa tudo isso. E ali, Jacó já tinha erigido um altar ao Senhor. A referência estava ali. E ali ele devia fazer um outro altar. Aquele altar, se tivesse quebrado, um outro altar seria erigido para adorar a Deus. E o sacrifício estava também naquele altar. E em quinto e último lugar, qual é a forma que recebemos a instrução que vem de Deus? A forma que ele mostra a instrução é a disposição que ele tomou. Rapidamente, eu quero encerrar com esse quinto tópico, que diz assim: então disse Jacó à sua família, e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos. Eles estavam ali com os seus baalins, seus terafins, né, que eram ídolos da casa, e uma das esposas, inclusive, roubou do seu pai, seu pai Labão, um desses deusezinhos e colocou dentro da sua tenda. Jacó não falou nada a respeito disso, mas sabia que isso também tinha acontecido, e ele sabia que dentro da sua família tinham lá várias coisas que poderiam atrapalhar na caminhada até Betel. Tira as coisas que estão aqui,
que podem atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Essas coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada com Deus, também é responsabilidade nossa de tirar da nossa vida. Tem algumas coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada com Deus, para Deus nos levar ao seu direcionamento. Tem coisas que nós é que devemos tirar nessa caminhada. A outra coisa também que a gente vê é: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Quer dizer, eles tinham que estar diferentes na caminhada de volta. Eu quero caminhar de volta pelo caminho, voltar ao primeiro amor, voltar a Betel. Então, eu vou querer ser diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou no direcionamento de Deus, mas eu vou diferente. Eu vou agir de uma outra forma, tirar tudo aquilo que está me atrapalhando, tudo aquilo que não agrada a Deus, e vou ao direcionamento do Senhor na minha vida. Tenha disposição para fazer. Porque quantas vezes, né? Você ouve um sermão aqui, você se sente tocado. Você ouviu a voz de Deus. Você sai daqui, vai ali na porta ali e fala assim: que pregação maravilhosa, que palavra boa. E eu não sabia disso, mas eu aprendi hoje. Eu preciso tomar uma atitude. Mas você não mudou as suas vestes. Você não age diferente. Não vai adiantar nada tudo aquilo que Deus falou ao seu coração. Vai depender da nossa disposição. Levanta, Abraão. Levanta, Jacó. Levanta, Eliezer. Levanta, Mosaniel. Não fica prostrado. Levanta, irmão. Tenha disposição e siga o direcionamento de Deus para a tua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Quero continuar convidando os irmãos para o mês de agosto, algumas atividades que estarão sendo realizadas na nossa igreja, enquanto o Celebrai ele se aproxima. Culto na praça, no próximo domingo, dia 1º, nós vamos estar ali na praça em São José, pregando a palavra de Deus. Na primeira terça-feira do mês, nós já vamos estar com os nossos grupos funcionando. Então, se o irmão quiser participar de um grupo, eu moro aqui perto, mas eu quero participar do grupo lá em Rio do Ouro, você pode também, não tem problema não. Você não pode ficar fora de um grupo de estudo na terça-feira, que a nossa igreja vai estar se reunindo em comunhão nas casas e fazendo esse trabalho com os grupos de estudo, toda terça-feira. E também quero convidar a todos que venham na comemoração de 8 anos de aniversário à frente da nossa igreja, no 3º domingo de agosto. Então, os irmãos já reservem essa data para estar conosco aqui, comemorando uma data festiva com a nossa igreja. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em
preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o
dizer pra mim mesmo quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os meus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Pai, direciona a nossa vida, Pai, porque como cantamos agora, aquilo que Tu tens para nós é bem maior do que aquilo que nós imaginamos, Pai. Nós possamos entender isso para a nossa vida, Pai, e que nós possamos nos disponibilizar para ir na direção aonde o Senhor quer que nós estejamos indo, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém.